Uau, falei, Deus. Pode começar? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Cadê a galera entrando? Já temos Ana Clara, Maria Eduarda, tá faltando o Eric. Boa tarde, Maria. Tudo bom? Tá faltando o Eric, o João. Nós vamos começar? Olha só, bom dia não, né? Boa tarde, como que vocês estão? Tudo bom? Como foi essa semana? Tranquilo? Estão estudando? Fazendo os exercícios? Aqui eu já mencionei lá na sala de aula do Google as atividades e já estamos na atividade 3. Atividade 3, ela é uma atividade zona completa, muito boa para treinar matemática, no conteúdo de função. Dá um pouquinho ali o conceito de função, depois a gente insere de primeiro grau, né, que é a função afim, e segundo grau, função polinomial do segundo grau, ok? Então é isso, tem lá, gente, no sala de aula, não deixem de fazer essas atividades, porque só ver a aula não adianta, tem que fazer exercício, tá bom? Tem que fazer exercício para mandar bem na aula, na prova, tá bom? Aqui, sábado agora amanhã vai ter a nossa prova, né? O nosso primeiro simulado, e a própria palavra já fala, né? Simulado, a gente vai simular um momento de prova, para vocês treinarem aí, né? Adquirir bastante estratégia na resolução de uma prova. A prova não é só saber os conteúdos, tem que também ter estratégia na hora de resolver um exercício por causa do tempo. Vão ser 4 horas de prova, sendo 30 questões de português e 30 de matemática. A gente ainda não vai cobrar questões de biologia, porque não faz sentido, né? As aulas de biologia começaram essa semana ou semana passada? Eu não lembro. Mas não faz sentido a gente cobrar questões de biologia, tá bom? Já foi entrando aí, ainda na Clara, ainda Maria? Não, problema não. Meninas, então vamos lá começar aí. Todo mundo já está com o nosso caderno de questões, já está aí no computador, no celular, ou até mesmo impressa? Vamos começar? Na última aula, nós tínhamos encerrado na página 12. E nós fizemos até a questão mediana, que era uma questão lá do Cefet do ano passado. Agora, nós vamos fazer a questão difícil. Nós estamos falando de quê? Isso mesmo, sistema de primeiro grau. O sistema, ele sempre vai ter duas equações com duas letras, dois valores que a gente não sabe. E questões desse tipo de tema tem que saber bastante interpretação. Mas eu estou aqui para te ensinar a maldade. Como que funciona? Olha só, é uma questão difícil, tá? Não porque ela é difícil de resolver matematicamente, tá? Estamos na página 12. Mas porque ela é um pouco complexa na interpretação. O problema dessa questão é somente interpretação. Então, bora lá. É da FUNESP, tá bom? Tá falando então de futebol. Quem gosta de futebol já fica ligeiro. Em um campeonato de futebol, se um time vence, então, em um campeonato, se um time vence, ele marca 3 pontos. Se empata, marca 1 ponto. E se perde, não marca nenhum ponto. Admita que nesse campeonato, o time A, então ele vai te dar um time, o time A, tenha participado de 16 jogos. O time A participou de 16 jogos. E ele perdeu apenas 2 jogos, né? Se o time A, nesse jogo, obteve 24 pontos, então a diferença entre o número de jogos que o time A vence e o número de jogos que o empatou nessa ordem é? Então, olha só, o exercício está querendo saber quantos jogos ele ganhou e quanto que ele empatou e qual que é a diferença, ou seja, um menos o outro. Então, eu preciso saber quantos ganhou, quantos empatou. Então, o meu X e meu Y, eu já estou sabendo quem que é. O X, ele vai ser quantos ganhou, e o Y vai ser o que empatou. Beleza. Então, eu tenho que ganhou, eu tenho que empatou. Maravilha.
Agora, o que é um pouco complexo de entender nessa questão é as duas equações. Eu tenho duas equações. Eu tenho uma equação respectiva a um valor, eu tenho outra equação respectiva a outro valor. O que eu tenho que entender é aonde o exercício está falando do total. Aonde que eu pego essas duas informações junto, faço uma soma, uma operação, e aí eu tenho o total. E ele vai te informar o total de jogos que que esse time A ganhou, não, o total de jogos que ele jogou e o total de pontos que ele ganhou. Então, você vai ter uma equação para os pontos e para a quantidade de jogos. Então, se a gente fizer assim, ó, x, primeira equação, hein? Vamos montar a primeira equação. X mais y, ou seja, ganho mais empate vai ser 16. Cuidado, aqui está a maldade. Ele ganhou, ele empatou e ele perdeu. Aqui nessa equação, nós temos apenas ganho e empate, por isso que é só x e y, ganho e empate. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a quantidade que ele perdeu, porque aí eu vou ter uma equação correta. E ele perde quanto? 2 jogos. Esses jogos aqui é o que ele perdeu. Sendo assim, ele ganhou mais empatou, que é x mais y, 14 jogos. Acabou. Temos nossa primeira equação. Agora, nós vamos para a equação dos pontos. Sabemos que o total, lembra que eu falo que sempre na questão vai te informar o total para a gente montar a equação? Olha só, o total de jogos de pontos, né, que ele ganhou foi 24. E a gente sabe que quando ganha, ele faz 3 pontos. Quando empata, faz 1 ponto. Graças a Deus, né? 1 ponto para quando empata. Então, o que eu vou ter que fazer? Montar a equação dos pontos. Então, olha só. Vamos para a equação do ponto. Eu ganho 3 pontos a cada vez que eu ganho, né? Óbvio. Então, é 3 vezes x, porque ganhei uma, adquiro 3 pontos. Ganhei 2, adquiro 6, e assim é uma multiplicação consecutiva. Mais o y. Eu preciso colocar um ponto aqui? Não, né, gente? Você já sabe que quando tem o y sozinho, é porque o y acompanha ele. Isso daqui tudo é igual a 24. Acabou. Montamos aqui, assim, né? Essa foi mais fácil. A nossa segunda equação. Beleza. Temos uma equação, temos a outra, nós vamos montar o quê? Isso mesmo, sistema. Então, o sistema montado, deixa eu fazer aqui, vai ser a primeira equação, que é a equação dos jogos, ou seja, ganho mais empate pelos 14 jogos, e a do ponto. 3 pontos para ganhando, 1 ponto para empatando, e ao total adquiriu 24. Temos nosso sisteminha. Tá, deixa eu continuar aqui do lado. Esse sistema eu vou resolver pelo método mais rápido. O método mais rápido também para vocês fazerem na hora da prova é o da adição. Então, eu vou copiar aqui o sistema para a gente começar a resolver. X mais y é igual a 14 e embaixo 3x mais y é igual a 24. Tá bom? O método da adição é o mesmo que eu falei ontem não, gente. O mesmo que eu falei na última sexta-feira. Esse método da adição é aquele que eu tenho que multiplicar uma da equação. Ó, o da adição, eu vou somar elas. Então, olha só, 3x mais x, 4x. Y mais y, 2y, que é igual a 38. Calma. Mas aqui, eu só estou mostrando que eu vou somar as duas equações. Só que, na hora de eu fazer essa soma, eu preciso eliminar uma dessas letras, ou o x ou o y. Só que aqui, o problema é que eu não consegui eliminar. Então, eu vou pegar uma estratégia que é multiplicar uma das equações por algum valor que, na hora que eu some, uma das letras tem que dar zero. Observa que se aqui for menos 1y ou mais 1y, é zero. Porque eu devo 1, pago 1, fico com zero. Então, obviamente, que eu vou ter que pegar a primeira equação e multiplicar por menos 1. Então, eu vou apagar aqui essa soma
e vou pegar somente a primeira equação e multiplicar por menos 1. Eu estou multiplicando e posso fazer isso, pegar a primeira equação ou a segunda, multiplicar pelo valor que eu preciso para eliminar uma letra na hora que eu for somar as duas equações. Por isso que eu estou fazendo isso. Então, observa. Vou pegar toda a primeira equação e multiplicar por menos 1. Então, x vezes menos 1, menos x. Mais y vezes menos 1, menos y. E isso tudo é igual a 14 vezes menos 1, menos 14. Multipliquei todo mundo por menos 1. Agora, eu vou fazer o quê? A segunda equação eu vou copiar, porque eu não mudei nada, então eu copio ela. 3x mais y, isso tudo é igual a 24. Maravilha, beleza. Agora, finalmente, chegou o momento de eu fazer a adição das duas equações. Vocês vão ver que vai dar zero. Eu vou eliminar uma letra. Então, observa aqui, na hora que eu somo, olha só, menos x mais 3x, isso daqui fica 2x. Menos y mais y, ó, graças a Deus, fiz o que eu precisava, deu zero. Isso tudo é igual, menos 14 mais 24 fica 10. Maravilha! Agora eu tenho uma equação com uma letra, e quando eu tenho uma equação com uma letra, eu consigo saber o valor que ela é. Então, observa que esse 2 eu vou passar para mais dividido. X é igual a 10 dividido por 2. Estou resolvendo uma equação de primeiro grau. Por isso que eu passei esse 2 para lá dividindo. Então, x é igual a 10 dividido por 2 é 5. Beleza. Maravilha. Olha que beleza. Achei o valor de uma letra. 5 é o quê? O total de jogos que o time A ganhou. Então, o time A ganhou 5 jogos. Mas e aí? Quanto que ele empatou? É só você pensar. Observa aqui. Ele ganhou, mas empatou 14 jogos. Lembra que é a primeira equação? Eu tenho o valor que ele ganhou. Ele ganhou quanto? 5 jogos. Então, eu vou colocar dentro dessa equação 5 para me descobrir o quanto que ele empatou. Uai, se os dois juntos é 14, quanto que vale o tanto que ele empatou? Então, 5 mais o empate, que é y, é igual a 14. Logo, y vai ser o valor de 14 menos 5. Então, descobrimos que o y é exatamente 9. Beleza. Então, olha que bacana. Nesse time, ele ganhou 4 jogos, né? Perdão, 5 jogos e empatou 9. O que eu tenho que fazer agora? O que está pedindo? Por quê? Esse exercício ele é maldoso. Ele vai te passar um tanto aqui, ó, de opção. Só que você tem que interpretar que, além disso tudo, você ainda tem que entender o que ele pede. Ele pede a diferença. A diferença do tanto que você ganhou com o tanto que empatou. E aí, você vai ter que entender o que é a diferença. A diferença é a conta de menos, diferença é menos. Então, ele quer a diferença do empate, então, a diferença do ganho com o seu respectivo empate. Ou seja, x menos y. Quanto que vale x? 5, y vale 9. Então, o total vai ficar menos 4. Ok? Essa é a resposta. A resposta dessa questão é menos 4. Sendo assim, a letra D. D de Deus. Alguma dúvida? Achou difícil? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, difícil, mediana? Eu acho uma questão complexa por causa de interpretação de Deus, totalmente apenas. O restante, até que acho fácil de resolver. Que quadro bonito, né, gente? Ah, minha letra é tão bonita. Pelo menos isso eu acertei. Mediana puxado para o difícil, um pouquinho, né? E o Sejão, o que você achou? Socializou por 5 minutos e o bonequinho dele, gente, colocou ali. O que você achou, João? Era o João participando. Cadê o João? Vou apagar aqui, gente, e agora a gente vai para a questão fácil, tá? Chega de sistema. Vamos agora para razão e proporção. E no final da aula eu explico um pouquinho o que vai cair no simulado, tá? De matemática. Deixa eu apagar aqui. João, não vou dizer que é difícil, gosto desse tipo de conta. Ah, eu também adoro.
Tem um tipo de equação que vocês vão ver no ensino médio que chama equação exponencial. Nossa, que chato. Equação exponencial fala sobre o x no expoente. Eu acho uma das contas mais interessantes e bonitas de fazer. Sabe? Fica tudo bonitinho, aí tem 3x mais 2, aí o x está no expoente, sabe? É bonito demais. Vamos agora para a questão fácil. E a Maria Eduarda. Ah, não, você lembra, Maria Eduarda? Sim, sim. Só a letra que é bonita. Agora os desenhos. Ô Maria, você pode me respeitar, por favor? Em algum momento da sua vida, você pode me respeitar, por favor? Os meus desenhos são sim bonitos, Maria. Que isso? Tá me olhando, Maria? Querida. Aqui, ó, faça essa questão de razão. Tô brincando, viu, Maria? Razão e proporção. Ó, razão e proporção. É um conteúdo também que se adequa bastante. O gato parecendo um rato, você lembra? Aqui, vamos cortar de assunto aqui, eles esquecem. Ó, razão e proporção, a gente tem também muito no nosso dia a dia, tá? É cobrado muito em concurso, e o Cefet também gosta de abordar esse conteúdo lá nas provas dele. Observa que razão e proporção tem a ver com divisão, tem a ver com partir, e como essa partição pode ser crescente em algumas grandezas. Então, vem cá. Vamos primeiro abordar o conteúdo de razão. Razão, galera, nada mais é do que o resultado de uma fração. Uma fração é a divisão entre duas coisas, né? E aqui aborda muito grandezas. O que é grandeza? São unidades de medida, ou de tempo, ou tempo é uma grandeza, velocidade é uma grandeza. Isso é um conteúdo que tem demais em física. E é a partir daqui que eu consigo calcular a regra de 3. Então, por isso que o povo fala que física é só tacar a regra de 3. Era muito bom tacar a sua regra de 3, mas aí o povo é bocudo, teve que falar que era só fazer regra de 3, e aí a galera que elabora a prova de física não faz mais questões que dá para aplicar a regra de 3. O povo é linguarudo, né? Mas é porque a gente aplica muito sobre grandezas, e grandezas tem muito em razão e proporção, que é tempo, velocidade, aceleração, e assim por diante. Ó, razão, então, é uma fração. Então, eu tenho 2 sobre 7. Isso daqui é uma fração, é uma razão. 8 sobre 2, que é igual a 4. É uma razão. Tipos de razão que é muito famoso. Essa daqui, ó, velocidade é igual a tempo, é igual a distância dividida por tempo. Isso é uma razão, é uma divisão. Mas eu vou colocar aqui matematicamente, que a gente não está na física, né? Então, eu vou colocar aqui 10 dividido por 2, que é igual a 5. E isso é uma razão. Razão, então, é uma divisão, ok? Ou seja, uma fração. Vamos abordar aqui um conceito interessante para a gente entender um pouquinho sobre a fração, porque a partir da gente saber como que funciona ali a fração, aí tem questões lá na prova que a gente nem precisa fazer conta. É tudo lógica, é tudo raciocínio lógico. Então, observa só, exemplo. Temos o nosso primeiro exemplo aqui. Observa só. Se eu tenho 10 dividido por 2, isso daqui é exatamente 5. Se eu tenho 11 dividido por 2, isso daqui é 5,5. Se eu tenho, deixa eu ver aqui, 15 dividido por 2, isso daqui é 7,5. E se eu tenho 16 dividido por 2, isso daqui é 8. O que eu quero que vocês percebam? Que quanto mais eu aumento o meu valor de cima, que a gente chama de numerador, maior é o meu resultado, a minha razão. Então, observa aqui que eu coloquei 10, certo? Virou 5 aqui na resposta. Quando eu aumentei para 11, 5,5. Quando eu aumento aqui 15, vira 7,5. 16, 8. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quanto maior o meu numerador, maior fica sendo a minha razão, a minha resposta da fração. A gente chama isso de
é diretamente proporcional. Existe uma proporção que ela é direta. Como assim? Quanto mais eu aumento um valor, o outro também aumenta. É isso que acontece aqui. Então, a gente chama esse tipo de razão assim, ó, diretamente proporcional. Então, quem é diretamente proporcional? O numerador, ele é diretamente proporcional ao seu valor, ou seja, à razão. O numerador dessa fração é diretamente proporcional ao seu resultado. Quanto mais eu aumento o meu numerador, mais a minha resposta também vai aumentando. Agora, vamos lá, aqui para o segundo exemplo, que é quando eu vou diminuir o meu numerador. Observa só. Eu tenho, assim, 7 dividido, deixa eu ver. Nossa. 1 dividido por 1. Isso daqui é quanto? 1. Maravilha. Agora, observa só. 1 dividido por 2. Isso daqui é 0,5. Então, eu não vou mexer no numerador, perdão. Eu estou mexendo no denominador, que é o número que fica debaixo da fração. Virou, era 1, foi para 2. Agora, 1 sobre 4. Isso daqui é 0,25. Ó, vou aumentar mais um pouco. 1 sobre 8. Isso daqui é 0,125. Interessante, né? O que a gente está conseguindo perceber aqui? Que quanto mais eu aumento o meu número de baixo, ou seja, o meu denominador, menor fica o resultado dessa fração. Então, é uma regra inversamente, que é inverso. Ó. Eu aumentei um e o outro o quê? Diminuiu. Isso daqui é inversamente proporcional. Inversamente proporcional. E essas grandezas a gente vai trabalhar um pouquinho aqui na questão fácil da página 12. Essa questão é uma questão que eu diria que ela é um pouco maldosa, mas eu considerei ela como fácil porque ela não tem operação, é só raciocínio. Olha só, ele vai falar que a densidade ela é uma propriedade específica de cada tipo de material. Então, tem lá a sua densidade e tudo mais. Os objetos feitos com o mesmo material e estudos sobre as mesmas condições de temperatura e pressão, ainda que tenham formatos diferentes, eles ainda têm a mesma densidade. E como que é calculada a densidade? Ele vai te falar uma razão aqui. Densidade, ou seja, D é igual a M sobre V. Quem que é o M? Massa. V é o volume. Então, para eu poder calcular a densidade de um material, é massa dividido pelo seu volume. Ele vai te passar 4 sólidos geométricos. A gente vai estudar um pouquinho de geometria espacial. E vai te passar como funciona o volume. Então, nessa questão, e eu vou começar a fazer ela, tá, gente? Vou colocar ela aqui. Aqui foi o exemplo, né? O conteúdo, né? Explicando a matéria. E aqui a gente vai começar a fazer. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui fácil, né? Para vocês identificarem. Deixa eu apagar esse espaço aqui, porque aqui é o conteúdo. Ó, questão fácil da página 12. Ela é página 12 e 13, né? Porque ela começa na 12 e termina na 13. Ele vai te passar o volume desses sólidos. Como que funciona? Ele não te passa o valor, não, né? Passa como maior e menor. E vocês perceberam que o Cefet adora fazer isso. Ó, ele vai falar que o volume 3 ele é menor que o volume 4, que é menor que o volume 1, que é menor que o volume 2. Então, quem que é o cara que tem o maior volume? Volume 2. Então, eu vou escrever maior volume é o 2. Olha só, ele sendo maior. A boquinha sempre come o maior, e o maior é o volume 2. Ele está querendo saber a massa. Quem que é o cara aqui, ó, que tem a maior massa? Então, ele quer a maior massa. Ele quer, deixa eu escrever aqui, maior massa. Como que a gente vai pensar quem tem a maior massa? Observa só como
que é a divisão? Ou seja, a razão, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Beleza. Mas é muito interessante a gente entender que todos os sólidos ali daquele exemplo, e ele fala, têm o mesmo densidade, tem a mesma densidade. Todos ali têm a mesma densidade. A densidade do 1 é igual à densidade do 2, que é igual à densidade do 3, que é igual à densidade do 4. Vocês têm que pensar o seguinte, esse cara aqui, o 2, ele tem o maior volume. E lembra que quando eu aumento o número de baixo, porque o volume é o número que está embaixo, menor é o meu valor. Não é assim? E aí você pensa o seguinte, poxa, o cara tem um volume muito grande, que é o número baixo. Para que ele tenha a mesma densidade de todos, a massa precisa ser maior que esse volume para que a densidade seja a mesma. Um exemplo que eu posso dar para vocês, ó. Eu tenho aqui 2 dividido por 1, certo? Isso daqui é a mesma coisa de eu fazer 16 dividido por 8, não é? Olha, observa só que nesse caso aqui é maior. É maior o 8 do que o 1. E o 16 é maior que o 12. Que o 12 não, que o 2. Mas os dois são iguais, porque 2 dividido por 1 é 2, 16 dividido por 8 é 2. Os dois são iguais. Mas lá na fração, os valores são diferentes. O que eu estou querendo dizer? Que esse volume 2, para ele ter um volume muito grande, que é o cara que fica embaixo, a massa dele tem que ser muito grande também. Porque eu vou pegar uma coisa muito grande, dividir por outra muito grande, vai ficar o mesmo valor das outras densidades. Deu para entender? Então, é claro que o cara que vai ter que ter a maior massa é o cara que vai ter que ter... É o mesmo que tem o maior volume. Então, nesse caso aqui, a resposta vai ser a letra P. P de bola. Por quê? Vai ter que ser o cara do volume 2 que vai ter que ter a mesma, uma massa muito grande para a gente poder estar fazendo a divisão e a densidade for a mesma para os outros que têm um volume pequenininho. Deu para entender? Tá tranquilo? Viu que não tem conta aqui? É só raciocínio lógico puro? Alguma dúvida? Tá tranquilo aí? Pedro, Ana Clara, Eric, o que vocês acharam dessa questão? Deixa eu apagar aqui a explicação. E aí? Tô sentindo cheiro de fritura. Ó, vamos então continuar lá na página 13 e vamos fazer uma questão agora, que é regra de 3, tá? Deixa eu pegar aqui e eu vou explicar a regra de 3 para vocês. Minha cabeça vai explodir, deu uma estranhada por não ter conta, mas entendi. Maravilha, fico feliz. Ó, razão, achei mais ou menos. Acho que deve ensinar isso na minha escola, com certeza, Ana. Olha só, o que acontece? Razão e proporção. Razão e proporção. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho da proporção, tá? Já falei da razão e agora eu vou falar da proporção. Proporção é quando eu tenho duas razões que são iguais, têm valores distintos, mas são iguais em sua constante, em sua divisão. Então, olha, observa só que é o mesmo que eu dei ali, ó. 16 sobre 4 é a mesma coisa de 36 sobre 9. Por quê? Porque aqui, 16 dividido por 4 é 4, 36 dividido por 9 é 4 também. Tá vendo que elas possuem o mesmo valor na razão? Na resposta da divisão, a gente chama esse valor de constante. Em uma proporção, ela sempre terá o mesmo valor em sua constante. No caso aqui é 4, que é a divisão, o valor dessa divisão vai ser 4. Constante, gente, é uma constante, não varia. Lembra? Variável é constante, é diferente de variável. Variável está mudando, constante é fixa. Beleza. E aonde que a gente aplica essa brincadeira aqui? Na famosa regra de 3. Deixa eu anotar aqui, regra de 3. A regra de 3, ela é muito famosa, todo mundo adora. Eu acho que é um dos
poucos conteúdos que todo mundo sai da escola sabendo fazer. É a regra de 3, que ela tem uma senha ali que todo mundo acha que dá para resolver por ela. Ó, existem dois tipos de regra de 3. A diretamente proporcional e a inversamente proporcional, que tem a ver com aquele negócio lá que eu expliquei da razão. Observa que eu vou fazer dois exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte: imagina que você tem alguns dias e uns pedreiros para consertar uma casa. Imagina que em 10 dias, 15 pedreiros consertam a casa. Em quantos dias, na verdade, vou diminuir, em 9 dias, não, deixa eu colocar aqui, em 5 dias, 15 pedreiros. Em 2 dias, quantos pedreiros que eu vou precisar? Aí eu coloco o X no lugar. Então, beleza. Regra de 3, eu anoto as informações e aí eu tenho que descobrir se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional para mim poder resolver, porque cada uma das duas tem uma forma específica de resolver. Nesse caso aqui, o que você tem que pensar? Eu vou diminuir a quantidade de dias. De 5 foi para 2. Os pedreiros, vai diminuir ou vai aumentar? Pensa só. Se eu estou diminuindo a quantidade de dias para arrumar a casa, eu vou precisar de mais pedreiro. Uai. Pensa. 5 pedreiros resolvem 15. 15 pedreiros resolvem em 5 dias. Agora, em 2 dias, eu tenho que aumentar meus funcionários para arrumar aquela casa rápido. Então, você percebe que é inversamente proporcional? Enquanto eu diminuo o dia, mais pedreiro eu preciso? Isso daqui é inversamente. Então, eu estou diminuindo os dias, mas eu vou ter que aumentar os pedreiros. E esse tipo de questão, eu vou resolver não por uma multiplicação cruzada, por uma multiplicação reta. Então, a inversamente proporcional, no caso aqui essa inversa, eu resolvo multiplicando reto. Então, eu vou pegar o 15 e multiplicar por 5 e o 2 com x. O que fica essa conta? 5 vezes 15 é igual, porque é uma proporção e a gente está trabalhando com igualdade, igual a quem? 2 vezes x, ok? 15 vezes 5, isso daqui a gente vai ter 4,75. É igual a 2x. Posso mudar aqui 15 para 10? Eu acho que fica melhor na hora da divisão. Vou mudar aqui, tá? E aí não vai ficar 75, não. Vai ficar 50. E aí, x é igual a 50 dividido por 2. Obviamente que a gente vai ter que x é igual a 25. Misericórdia. Vou precisar de 25 pedreiros para me poder arrumar essa casa em 2 dias. Deu para entender agora como que se resolve? Agora, um outro exemplo. Imagina uma fábrica de celular. E essa daqui eu vou colocar I de inversamente. Imagina uma fábrica de celular. Então, a gente vai ter um celular e a gente vai ter aqui os dias. Tá bom? Imagina só que eu fabrico 150 celulares em 3 dias. Beleza? Em 3 dias eu fabrico 150 celulares. Agora, quantos celulares que eu vou fabricar em 5 dias? Bora ver? Nesse caso aqui, é uma regra de 3 diretamente proporcional. Observa que quanto mais dias eu tiver, mais essa fábrica vai fazer celular. Então, elas crescem diretamente, não é inverso, é diretamente. Se é diretamente, a gente multiplica cruzado, dessa forma. Então, como que fica lá na conta para poder resolver? 150 vezes 5 é igual a 3x. Aí fica 750 é igual a 3x. X é igual a 750 dividido por 3. X é igual a 250.
Então, em 5 dias, essa empresa vai fazer 250 celulares. Viu a diferença do diretamente inversamente e do diretamente proporcional? Desde diretamente? Então, gente, regra de 3 não tem muito segredo. É isso. Como que vocês resolvem, então? Macete para resolver a regra de 3. Vocês vão anotar as informações, ver se é inversamente ou diretamente, ver se vai... E aí, vendo se é diretamente ou inversamente, você vai ver se vai multiplicar reto ou cruzado. Depois, você resolve uma equação básica de primeiro grau e acabou falando essa conta. É o que vai acontecer aqui, ó, na questão que eu considerei mediana. Mediana por quê? Eu não sei se todo mundo sabe resolver uma regra de 3. Então, por isso que eu coloquei ela como mediana. Olha lá, o que vai pedir nessa questão? Vai falar o seguinte: uma maquete de um condomínio, um dos seus prédios de 80 metros de altura está com apenas 48 centímetros. A altura de outro prédio de 110 metros, essa maquete, mantida as devidas proporções em centímetros, será de... Então, observa só o que está acontecendo. Tem o prédio em tamanho real. Ele é 90, 80 metros em tamanho real. Eu tenho que pegar esse prédio em tamanho real e colocar ele numa maquete. Então, ele vai diminuir para ficar, né? Eu não vou pegar o prédio de verdade, não. Vou fazer um outro, uma maquete, experimenta ali. E aí, eu tenho que usar uma proporção. Por quê? Já viu quando você faz uma casa da Barbie? Aí a Barbie, ela é enorme e a cama é pequenininha. Já viu isso? Não fica legal uma maquete. Então, todos têm que seguir uma mesma proporção de diminuir para colocar naquela maquete, porque senão fica uma coisa muito grande, outra pequena, as dimensões ficam horrorosas. Então, o que vai acontecer? A gente tem um prédio de 80 metros, que ele ficou na maquete lá em 48 centímetros. E a gente também tem um outro prédio que ele é 110 metros, e ele quer saber quantos centímetros que ele vai ficar lá naquela maquete. Então, a gente tem que perceber se isso é uma regra de 3, né? Porque tem as informações e eu quero descobrir uma respectiva ao que pede, ou seja, tem uma proporção. Então, dá para perceber que isso não é a regra de 3. Se vocês vão fazendo uns exercícios de regra de 3, vai perceber a maldade. E tudo se parece, a gente percebe que resolve do mesmo jeito. Ó, vamos lá, então. Vou fazer aqui. Como que funciona? Essa é a questão mediana. E é a página 3. Essa questão mediana, a gente tem duas informações, que é assim que se resolve uma regra de 3. O tamanho do prédio e o tamanho da maquete. O prédio, ele tem 80 metros. E a maquete, ela vai ter 48 centímetros. Aí que está o grande problema, que também é uma maldade. Perceba que eles não estão na mesma unidade de medida. Um está em metro e o outro está em centímetro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso. Eu não posso usar unidades de medidas diferentes numa regra de 3. Precisa estar na mesma unidade de medida. E o que é mais fácil de transformar ali é o metro. Pegar o metro e transformar em centímetro. Então, observa aqui. 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, quantos centímetros corresponde a 80 metros? O que vocês fazem? Regra de 3, que é diretamente proporcional. Quanto mais centímetro eu aumento, mais metro eu também vou ter. Então, aqui vai ficar 100 vezes 80 é igual a x. Isso daqui vai ficar 8.000. É igual a x. Beleza? Então, é só a gente perceber que a gente vai adicionar 2 zeros na conta, né? Então, como que vai ficar? 8.000 centímetros. Ah, lá, ó, era 110, não era? Adiciono 2 zeros por causa do 100 que eu tenho que multiplicar. Fica 11.000, é igual a x. Então, vamos fazer o quê? Anotei informação, arrumei tudo bonitinho, tudo na mesma unidade de medida. Agora, eu vou ver o seguinte. Se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Olha só, quanto maior o meu prédio, maior vai ser o tamanhozinho dele lá na maquete.
não é? Então, quanto maior o meu prédio, maior ele na maquete, é o quê? Diretamente proporcional. Resolve em multiplicação cruzada. Então, vai ficar assim, ó. 8.000x é igual a 48 vezes 11.000. Ok? 11.000. Beleza. Aqui é uma multiplicação. Vou colocar grande assim. Tá, vamos resolver então isso aqui? Eu tenho que pegar aquele 11.000 e multiplicar com 48. Então, fica 8.000x é igual a 502 e 3 zeros. Aqui. Fica 528.000. Passo para lá dividir. Então, x é igual a 528.000 dividido por 8.000. O que que eu vou fazer? Cortar esses zeros, né, gente? Graças a Deus. Então, 528 dividido por 8. X vai ser igual a 66. Maravilha, hein? Então, a resposta do tamanho que vai ficar esse prédio na maquete é de 66 o quê? Qual que é a unidade de medida? Centímetros, ok? Então, a resposta vai ser a letra C de certo. Fácil, difícil, difícil, fácil. O que vocês estão achando? Eu achei até tranquilo. Vocês já sabiam a regra de 3, gente? Já entendia direitinho da regra de 3? Já tinha visto ela? Vocês já usam ela em tudo para matemática? Como funciona? Vamos agora para a questão difícil. CETET 2022, hein? Questão aí bem atual. Difícil, página 3. Eu comecei a estudar isso há um tempinho atrás. Pois é, eu tenho um pouco de dificuldade na regra de 3. Vamos fazer, a gente vai fazer agora um tanto de exercício sobre regra de 3, quem sabe te ajuda. Olha aqui, ó. Questão difícil, CETEC 2022. Vamos interpretar. Eu até coloquei aqui que é a questão 28 lá da prova. Tinha um Augusto, tem o Bernardo. Vou contar essa história para vocês. Tem o Augusto e o Bernardo. Eles decidiram montar uma empresa, que é o que está contando aqui na questão. Essa empresa, para que ela seja toda construída, montada, realizada, de gasto um dinheirinho. Os dois são sócios, né? Eles são dois investidores dessa empresa. E aí, esses sócios vão investir 120.000. Esse cara tem dinheiro, vai investir 120.000. Só que aí, o Augusto, ele é um cara um pouco pobrezinho, ele vai investir só 40.000. Ele só vai colocar 40.000 naquilo aí. O Bernardo vai ser o mais ou menos, né? Vai ser o cara que vai investir o restante do que falta para dar 120, ou seja, Bernardo investe 80.000. Chegou no final da empresa, a empresa já tem um ano, tem um lucro, né? Eles vão pegar o money deles daquela empresa. E eles decidiram que vai ser dividido da seguinte forma: nós temos 50% de cada, certo? Desse valor total. 50% vai ser dividido na metade, beleza? E os outros 50% vai ser dividido proporcional ao que foi investido. O Bernardo, que foi o rapaz que investiu o maior valor nessa empresa, ele vai ganhar um dinheiro, um cachê um pouco mais alto do que o Augusto, que investiu apenas 40.000. Mas isso é só de 50% do lucro, porque os outros 50% vai ser dividido, ó, exato. Que foi esse lucro? A questão vai falar que esse lucro foi de 30.000. Nossa, esses caras só trabalham com 1.000. Ó, temos 30.000, ok? Maravilha. Esses 30.000 aqui, ó, vão ser partidos, tá? Pela metade, que é 50%. Então, tem 50% e 50%. Os primeiros 50% vai ser dividido bonitinho. Então, a gente vai ter 15.000 que vão ser divididos igualmente. O Augusto vai ficar com a metade, que é 7.500, e o Bernardo vai ficar com a metade, que é 7.500. Já os outros 50%, que também é 15.000, vai ser dividido proporcional, ou seja, proporcional ao valor que foi aplicado para começar essa empresa.
Como que eu sei, então, quanto que cada um vai receber dessa parte proporcional? Eu vou pensar o seguinte, vamos lá no Bernardo, que a gente quer saber dele. Ele quer saber quanto que o Bernardo vai ganhar aí desse lucro. Bernardo aplicou 80 mil de quanto? De 120 mil. Bernardo aplicou 80 mil de 120. Temos uma razão aqui, não é? Vamos descobrir o valor que ela vai usar? Ela vai falar assim, ó, 8 sobre 12, que simplificado por 4 fica 3 sobre 4. Beleza. Então, a proporção aqui, perdão, 2 sobre 3, a proporção aqui é de 2 sobre 3. Isso daqui foi a proporção que o Bernardo aplicou lá os 80 mil. Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar aos 15, que vai ter que ser proporcional. Então, o Bernardo, ele vai pegar 15 mil e vamos ter que multiplicar pela sua proporção. Vai ficar 30 mil, porque 15 mil vezes 2, 30 mil, dividido por 3. Isso daqui é 10 mil. Maravilha, né? Então, a gente pode perceber que um vai ficar com 10 mil e o outro vai ficar com 5 mil. Lembrando, esse daqui é do Bernardo e o de baixo é do Augusto, que aplicou somente 40 mil. Aqui embaixo, aqui em cima, né? É o Bernardo, de novo, né? E aqui o Augusto. Olha como que essa questão é maldosa, né? A gente descobriu ali que o Bernardo vai conseguir 10 mil. E aí você já vai o quê? Pegar ali a questão, ó, para marcar a letra A, 10 mil. Cuidado. A pegadinha é o seguinte, quanto que ele recebeu do lucro total? Então, ele teve a parte proporcional, que foi os 10 mil, mais o quê? Os 7.500, que foi a outra que foi dividida igualmente. Então, ele vai ter 10 mil, vou colocar aqui o Bernardo, ele vai ter 10 mil mais os 7.500 que foi dividido bonitinho. Bonitinho assim, né? Pela metade. Então, ele vai ficar o total com um lucro de 17.500 só para ele. Maravilha. Sendo assim, é a letra C de certo. Beleza, gente? Tranquilo? Tá, tá dando para enxergar o... Tá tranquilo? Todo mundo tá vendo direitinho a tinta, o que está escrito? Vamos para a próxima? Graças a Deus, já estamos na questão 14. Quando que a gente vai chegar na metade dessa apostila, hein, gente? Deixa eu apagar aqui. Vamos para 14. Página 14. E aí a gente vai fazer uma questão fácil de regra de 3. Então, isso tudo que eu ensinei para vocês, a gente vai ficar em 2 temas. Tanto razão e proporção, que se resolve por regra de 3. E essa parte aqui, ó, que é a página 14, que vai ficar também com regra de 3 e regra de 3 simples e composta, tá bom? Vamos lá, então, para a questão fácil. O que ele vai falar para a gente? Página 14, tá, gente? Questão fácil. Técnico em edificações percebe que necessita de 9 pedreiros para construir uma casa em 20 dias. Em 20 dias, ele vai precisar de 9 pedreiros. Trabalhando com a mesma eficiência, quantos pedreiros são necessários para construir uma casa do mesmo tipo em 12 dias? É a mesma questão que eu passei no exemplo, né, não? Quais são as informações? Regra de 3. Primeiro passo, anotar a informação. Então, a gente tem os dias e os pedreiros. Ok, maravilha. Segundo passo, a gente vai ver se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Mas deixa eu terminar de anotar os dias e os pedreiros. Nós temos 20 dias, 9 pedreiros. Ele vai querer saber em 12 dias quantos pedreiros. Beleza, anotei a informação. Agora, ver se é diretamente proporcional ou inversamente. Observa que eu tive que diminuir os meus dias, mas eu vou ter que aumentar o meu número de pedreiros, meus números de funcionários. Então, eu vou ter que aumentar
a quantidade de funcionários. Sendo assim, é inversamente, ó, uma cresce, a outra diminui. Se é inversamente, eu vou multiplicar o quê? Reto. 20 vezes 9, 12 vezes x. 20x é igual a 20 vezes 9 é igual a 12 vezes x. 20 vezes 9, 180 é igual a 12x. X é igual a 180 dividido por 12. X é igual a 15. Maravilha. Eu vou precisar de 15 pedreiros para construir essa casa em 12 dias. Sendo assim, a resposta é a letra C. Maravilha. Ok? Tranquilo? Ô, Maria, o que você está achando aí de regra de três? O que você observando aqui agora? Como que resolve? O que você está achando? Fala aí para mim. Deu para entender como que faz? Tá difícil? Tá fácil? Vamos para a questão mediana agora, galera. Questão mediana é uma regra de três composta. O que é regra de três composta? Quando possui mais de duas informações. Então, observa que na questão fácil, ela tem apenas duas informações, dias e pedreiros. Agora, a gente vai para a questão mediana e vai ser uma regra de três composta. Uma regra de três composta, ela tem mais de duas informações. Observa que é uma questão do Cefet atual, muito importante isso. E aí vai falar, em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias úteis. O número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias úteis é igual a... Regra de três, nós fazemos o quê? Anotamos as informações. Então, nós temos os dias, os funcionários e as peças. Funcionários, beleza? Dias e as peças. Como que resolve uma regra de três composta? Eu vou ensinar para vocês um macete, tá bom? É certo aqui eu filosofar é ótimo, eu explicar o conceito e tudo mais, só que como a gente está num tempo bem limitado, não dá para mim poder explicar tintim por tintim, então eu vou ensinar o macete. Na regra de três composta, vai aparecer para a gente o processo de fabricação de tal coisa e o resultado de qualquer informação. Sempre vai ter um processo e um resultado. Podemos perceber aqui que funcionários e dias faz parte do processo. Esse daqui é o nosso processo. Processo de quê? Das peças, que é o quê? O resultado final. Então, esse daqui, as peças, vai ser o nosso resultado. Então, regra de três composta, os senhores vão ter que anotar as informações e ver quem faz parte do processo e do resultado. Deixa o processo desse lado, o resultado do outro. Agora, a gente vai colocar as informações. Então, nós sabemos que são, vou fazer com um canetão vermelho, tá, gente? 10 funcionários para 30 dias, eles fazem 150 peças. Quantos funcionários em 20 dias fazem 200 peças? Ok? Como que eu resolvo e como que é o macete? Primeira coisa, processo e resultado. A multiplicação aqui, ela vai ficar parecendo um X. Pega todas as informações de cima e multiplica com a de baixo. Ok? Então, fica 10 vezes 30, vezes 200. Isso tudo vai ser igual a quem? A x, pega todo mundo de baixo e multiplica com o de cima. Então, é x vezes 20 vezes 150. Esse é o macete. Se vocês resolverem assim, sempre vai dar certo. Olha só, eu estou percebendo que tem muito zero aqui. Então, o que eu posso fazer? Pegar as duas equações, né? E dividir por 10. Por 10 não, por 100, ó. Porque eu corto o zero, ó. Isso ajuda a gente a simplificar. Fica 10 vezes 30 vezes 2
que é igual a x vezes 2 vezes 15. Agora eu sou maldosa. Eu vou dividir por 5. Por quê? Porque tem o 30 e o 15 desse lado. Mas lembra que eu estou dividindo as duas equações pelo mesmo valor. Fica 10 vezes 6, 30 dividido por 5 é 6, vezes 2, é igual a x vezes 2 vezes 3. 15 dividido por 5 é 3. Resolvo 10 vezes 6, 60. 60 vezes 2, 120. X vezes 2, 2x. Vezes 3, 6x. Agora fica x é igual a 120 dividido por 6. X é igual a 20. Essa é a resposta. 20, que é a letra B. Ó, regra de três compostas se resolve assim. Muito fácil, não tem aquele negócio de inversamente, diretamente proporcional, a gente não tem que pensar nisso. Observe, então, que a gente tem o processo e o resultado, tá bom? E a multiplicação, ela tem que ser assim. Vou dar uma dica para vocês. Quando não aparecer processo e resultado, e aparecer somente processo, você vai multiplicar reto, que é de inversamente proporcional. Olha só nessa regra de 3 aqui. Dias e pedreiros, tem o resultado? Tem o que vai acontecer? A quantidade de casas que eles vão arrumar? Não. Tem somente quem faz parte do processo, que são os pedreiros, né? E a quantidade de dias que eles vão gastar para arrumar aquela casa. E aí a gente multiplicou como? Reto. Se nessa questão não tivesse resultado somente processo, vocês iam multiplicar reto, tá bom? Agora, se aparecesse processo e resultado, vocês fazem dessa forma. Alguma dúvida, gente? Acabamos por hoje. Vamos ficar só com a questão mediana até ela, tá? Na página 14. Falar um pouquinho do simulado. Simulado vão ser 30 questões. Vai ter questão de produtos notáveis, fatoração, simplificação algébrica. Nós vamos ter função de primeiro grau, função de segundo grau, razão e proporção, que envolve regra de 3, e vamos ter propriedades, regrinhas da radiação e potenciação, tá bom? É isso, acabamos por hoje, ainda temos 3 minutinhos, vamos guardar esses 3 minutinhos. Alguém tem alguma dúvida? Eric não falou nada. Ô, Eric, o que você achou aí da aula? Você entendeu? Estava difícil, estava fácil? Gabriele, Maria Eduarda? Fala aí um pouquinho. Alguma dúvida do simulado? Medo. Medo. Ah, não, isso aí não. Aqui não tenha medo não, tá? Vai dar tudo certo. Eu priorizo sempre que vocês acertem as questões fáceis. Então, o que vocês acharem difícil, não estou conseguindo resolver, tá muito difícil, deixa para você por último. Façam as mais fáceis, as que vocês dominam, tá bom? Acabei me distraindo, às vezes, por sono, mas... Ah, não, Eric, minha aula tá dando sono. Vou rir também. Aqui, foco, viu? Toma um café antes, depois você almoça, dá um sono nisso, isso é normal. Aqui, mas então é isso. Tenham foco, façam as atividades, tá? A gente já está na terceira atividade lá no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida, só mandar para a coordenação, que aí a gente tenta ajudar vocês, tá bom? E aí, até amanhã, galera. Uma boa prova para vocês e, ó, um beijão com Deus. Tchau, tchau, viu?